Nosso entrevistado hoje no estúdio, o ex-prefeito de Bauru, Tidei de Lima. O professor Duda Trevisani conversa ao vivo com o nosso convidado. Tidei, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, meus amigos da TV Prevê. Samuel, boa tarde. É uma alegria muito grande retornar aqui, até porque este é um espaço democrático, não é? E isso é significativo na vida da cidade, da região principalmente, e do país. Bom, hoje as pessoas que eu tenho vontade de conversar em Bauru, até para pegar as impressões, um é o Tidei, outro é o Franciscato, o Abraim, de ver realmente para onde está caminhando o nosso país. Mas antes de entrar aí, até nessa discussão que eu quero nortear, como é que você está vendo até que enfim estão terminando a bendita alça do viaduto, onde quem te sucedeu, por motivos políticos, não terminaram aquilo de jeito nenhum. É verdade. Eu acho que agora parte da população, Duda, está sentindo, se algumas pessoas tinham dúvida, né, a respeito do viaduto, agora com a fase final dessa alça, né, que é apenas uma parte do projeto viário que nós acabamos projetando para aquela região, já está vendo que começa a ter uma luz no fim do túnel, já que estamos em cima de um pátio ferroviário, né? Então, ainda hoje, cedo, eu tive com o engenheiro Sola, que tem serviços ali no pátio ferroviário, através da Transfesa, de restauro de vagões, de máquinas diesel, essa coisa toda. Funciona as oficinas, parte das oficinas funcionam ali. Ele estava dizendo para mim, ele falou: Tidei, graças a Deus vão terminar esse viaduto, porque nós aqui ao final da tarde temos uma dificuldade de transitar por esta região que você não imagina. Então, eu começo a enxergar que o viaduto será a solução para isso. Eu falei, e será. Agora, precisará depois ter a segunda alça, né? Não está tão difícil arrumar dinheiro na área federal como foi no passado. Hoje o governo federal tem um pouco de abertura para isto, através do Ministério das Cidades, através de projetos de mobilidade, né? O PAC 1, PAC 2, sei lá. O que precisa é ir atrás dessas verbas com projeto, porque ir lá sem projeto não vai conseguir nada. Então eu vejo com muita alegria o término dessa alça, porque isto aí remonta a mim, Duda, e eu acredito que também a essas figuras que você citou, o Franciscato, Abraim e outras de passado aí político ativo na cidade, uma lembrança do Dr. Nuno de Assis, que foi o prefeito que trouxe o Vila Nova Artigas, que era um urbanista e arquiteto famosíssimo, né, professor da USP em São Paulo, para fazer o plano diretor da cidade em 1967, 68. E nesse plano diretor, este conjunto viário faz parte daquelas perspectivas da época. Então, também nos traz a lembrança isso aí, a figura do Dr. Nuno de Assis, que é precursor nisso. Eu apenas fui o executor, né? Iniciei isto aí. Tive a coragem de iniciar uma obra desse porte para Bauru, que a gente sempre achou que Bauru tinha condições disso. E vamos antes ainda de entrar na pauta que eu quero hoje, sim, um monte de candidato aí a deputado federal e estadual. Até que enfim nós vamos ter um federal em Bauru? Vamos ter. Eu acho, Duda, que aí o astronauta, todo mundo conhece ele como astronauta, né? O Marcos Pontes, conversa com as pessoas, ele tem muita chance de ser eleito deputado, porque ele tem muitos votos fora de Bauru, no estado inteiro. Então, ele é bauruense, nato, cresceu aqui, gosta da cidade, tem uma querência muito grande por Bauru, né? E ele, então,
por essa condição estadual, de ser conhecido, de ter apoios aqui em São Paulo, enfim, no estado todo, eu acho que nós vamos ter ele como deputado federal. Os outros, quem sabe, né? A gente não sabe, o Gazeta, o Sakai, o Roque, né? Alguém do PSDB eu achei que fosse sair, né? Um dia até encontrei com o Caio Cuba, eu falei, Caio, eu acho que você Mas está até tem feio condições. isso, o partido do governador. Né? Tem um deputado estadual que é amigo pessoal do governador. E super bem votado em Não Bauru, teve né? candidato a prefeito, não tem candidato a deputado não federal. formar ninguém para substituir, Realmente, parece que é uma reserva paternalismo, de mercado, né? Uma reserva né? de mercado. É. Mas eu até incentivei o Caio Kobe, ele, não sei o quê, talvez meu filho, mas no fim não saiu. Mas eu acho que, assim com uma condição real de eleição, eu acho que o Marcos Pontes talvez dê a Bauru este retorno ao Congresso Nacional e à Câmara dos Deputados. Tão necessário, viu, Duda? Tão necessário. Embora nós tenhamos aí alguns deputados federais que têm ajudado a cidade, né? O Milton Monte, o Arnaldo Jardim, alguém aí do PT mas também. Não é da cidade, né? Não é da cidade. Não é da cidade. E alguém que vai respirar, como Pedro Tobias é no estadual, lógico, respira a região às 24 horas do dia, né? Exatamente, exatamente. É uma espécie de embaixador da cidade e da região, claro, lá em Brasília, né? E então eu acho que nós vamos ter, sim. Eu acho que nós vamos ter dois. Pode ter dois. Eu acho que nós vamos ter dois. E estadual? Estadual, eu vejo condição de ter mais um além do Pedro Tobias. Eu acho que tem, porque acredito que o Pedro não terá aquela votação que ele teve no passado. Né? A própria vida parlamentar acaba desgastando, natural, né? Também aí os tucanos estão há 20 anos no poder, isso acaba desgastando, né? A eleição do Alckmin não será tão fácil quanto foi a outra, né? Então eu acho que nós temos condição de eleger um estadual. E aí teríamos 2 estaduais e 1 ou 2 federais, voltando em uma condição de 20 anos atrás, né? Mas eu tenho alguma expectativa boa, positiva, nestas eleições com relação à eleição de deputados. Eu também. Eu acho com relação ao conteúdo da eleição, eu fico muito preocupado. Muito. Porque a cada ano que passa, o conteúdo eleitoral está ficando difícil, né? Perdendo qualidade, perdendo virtudes que foram muito difíceis de serem assimiladas no passado, né? Nessa vida política do país, e agora estão sendo jogadas assim à medida que você vê um verdadeiro balcãozão de negócios, né? Entre os partidos. Perderam completamente a noção de diretriz, né? Das suas filosofias, né? Da sua condição política, da sua representatividade, daquilo que eles têm no seu programa partidário, né? Eles falam uma coisa e não fazem, né? Nada. Então eu fico preocupado com isso. Mas com relação à eleição aqui em Bauru, eu acho que nós vamos ter deputados federais e deputados estaduais. Bom, no plano federal, cada dia é uma notícia ruim. O Brasil entra aceleradamente numa crise que já se instala, quedas de ICMS, queda de tudo, né? Greves e etc. Isso pode decretar segundo turno para o governo federal? Eu acredito que nós vamos para o segundo turno. Isso aí eu vejo cada dia com mais clareza. Veja você, Dudu, o mundo está numa crise, não é verdade? Só que a estrutura de uma Inglaterra, quando entra numa crise, ela sai muito mais fácil,
né? Ela tem uma saúde organizada, ela tem uma economia relativamente organizada, ela tem uma população de nível cultural elevado, né? Quando entra a França numa crise, também a mesma coisa, a Alemanha, Estados Unidos, eles têm um arcabouço que foi construído ao longo desses anos todos, de educação, cultura e estrutura. Não é verdade? A estrutura industrial norte-americana, a estrutura industrial alemã, né, suporta estas crises, como assim o Japão suportou durante décadas as crises do iene. Não é verdade? O Japão. Né? E nem por isso a população perdeu condição. Eu acho que o Japão é o primeiro que já conseguiu sair da crise. Né? Exatamente. Então, eles saem da crise. Agora, o Brasil, quando entra numa crise dessa, e está entrando, né, fica muito sacrificante para a população sair dela, né? Quando o governo tiver que tomar medidas impopulares para poder outra vez se reerguer em certos setores, a população vai sofrer. Agora, você perguntar, quem tem capacidade de fazer isso? É a Dilma, é o Eduardo Campos, é o Aécio? Eu vou dizer para você o seguinte, Duda, eu tenho dificuldades a esta altura de identificar quem terá condição de poder comandar a nau brasileira nessa turbulência dos próximos 4 anos. Quem ganhar vai pegar um país numa situação muito difícil, crítica, né? Difícil, vai ter que tomar medidas chamadas impopulares, né? Impopulares. A gente vê que o Brasil agora tomou uma decisão no Congresso. Vamos destinar 10% do PIB para a educação. Isso vai levar uma geração, né, Duda? Vai levar 20, 25 anos, por aí. Agora, e nesses 10, 15 anos seguintes aqui, até que comece a surtir efeito essas medidas, terá que ter alguém que tenha carisma, que tenha competência, não é verdade? Que saiba articular junto à sociedade. E isso eu não vi ainda um discurso, não é, dos candidatos, mesmo da própria presidente da República, a Dilma, eu não vi ainda um discurso que me entusiasme com essas condições. Mas é uma grande verdade isso. Né? Eu tenho muita preocupação. O que você enxerga? Eu acho... Porque você não é que você foi deputado, foi prefeito. Sua vida inteira foi política. Você teve vários mandatos, foi um deputado da Constituinte, elaborou junto aí essa Constituição que está aí. Como que você vê a saída do Brasil? Eu, como educador, eu estou mais do que pessimista, preocupado. Acho que se não tiver... Você falou atitudes impopulares, atos impopulares. Mas eu acho que só isso vai ser difícil tirar o Brasil da crise, né, Tidem? Quer dizer, nós precisamos de um plano de travessia dessa situação, não é verdade? Nós precisamos, primeiro, a coragem de reconhecimento de que nós estamos entrando numa crise. Isso é como o cidadão que quer deixar de fumar. Se ele não se conscientizar que é muito difícil... Se ficar maquiando é pior ainda, né? Não vai, né? Ou parar de beber, essas coisas. Tem que reconhecer que ele é um viciado, que ele é um alcoólatra, para começar a recuperar, né? Então, nós, no Brasil, precisamos ter dos nossos dirigentes esta condição de dizer, olha, nós estamos vivendo um período de dificuldades. E aí, traçar um plano para poder fazer essa travessia, né? Mas isso aí é produto da crise mundial. Tudo bem, mas é lógico, né? É produto de coisas daqui somadas às coisas de fora. Mas é uma crise. Nós não temos condição de atravessar esse Rubicão, vamos dizer assim, né, e conquistar a Gália, sem reconhecer que, olha, precisa enfrentar as crises internas e as crises que vêm de fora, né? Eu, Duda, tive a felicidade de conviver com pessoas mais velhas que eu no Congresso Nacional, em termos de idade, em termos de experiência,
né? Conviver com o Ulisses Guimarães, com o Tancredo Neves, com o Freitas Nobre, e mesmo com pessoas que eram do partido do governo, Petrônio Portela, né? E outras, o Djalma Marinho, né? Pessoas, Teotônio Vilela, pessoas de vivência da vida do país dos últimos 50 anos, que vinham lá da década de 40, 50, que viram várias crises, que viram o Brasil sair da zona rural e ir para a zona urbana, né? Então a gente, sabendo ouvir dessas pessoas, a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito com esse pessoal, né? E eu costumo, às vezes, lembrar que não se pode imaginar que está tudo bem quando não está, né? Por isso que eu digo, é preciso reconhecer que a situação não está boa. Não está boa. Então, há necessidade de traçar um plano para que nós atravessemos esse período difícil, que será de 10, 12 anos. O Brasil tem condições? Tem. O pré-sal, o petróleo, ótimo, tudo bem, mas vai levar 10, 15 anos para poder... A própria presidente aí da Petrobras falou, olha, em 2020 nós vamos ser o 6º produtor de petróleo no mundo. Quando? 2020, daqui 6 anos, 8 anos, não é verdade? Até chegar lá, terá muita coisa a ser tratada aí. E o Brasil precisa investir pesado, primeiro, na infraestrutura, segundo, educação, saúde, estas coisas que são essenciais, infraestrutura, saúde, educação. E uma outra coisa, o nível de corrupção é absurdo. A lei do Gerson, lembra? Você quer levar vantagem em tudo? E para cada partido preocupado em proteger os seus corruptos. Ninguém quer ser oposição, todo mundo quer ser governo, quer cargo aqui, cargo lá. Espera aí, meu Deus do céu, né? Não se constrói uma sociedade desse jeito. Então, esta é uma coisa que preocupa. Você foi um deputado anti-malufista a tua vida inteira. Fui. Como é que você viu essa união do Maluf então, com o Lula? Quando eu vejo o Lula abraçar o Maluf, quando eu vejo o Alexandre Padilha aí abraçar o Maluf, eu lembro daquele quadro na televisão do Jô Soares, né? E o Jô Soares era um cidadão que, na época da ditadura, sofreu um acidente, entrou em coma, né? E passado um tempo, quando ele acordou, o país estava sendo redemocratizado e o Sarney, que era presidente do partido da ditadura, vamos falar assim, né, era o presidente da República e era do PMDB. Então ele perguntava assim, quem é o presidente? O Sarney. Então, a Arena chegou no poder? Não, ele é pelo PMDB. Falei, como pelo PMDB? Como é que pode? Me põe o tubo, tira o tubo, eu quero... Então, quando eu vejo esta situação de congraçamento dessas figuras, que loucura, eu falo, nós estamos numa situação muito difícil. E não é só o Lula, o Alexandre Padilha do PT, não, também os tucanos estão atrás dessas coisas, né? Eu fico preocupado com esta política, viu, Duda? Embora isto aí possa ensejar... Você colocou bem, é levar vantagem em tudo. Em tudo. Isto aí pode ensejar uma preocupação com a quebra da democracia. Olha, um general algum dia vai botar a tropa na rua. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Exército não quer outra experiência como aquela passada, né? E então, a esquerda? Perigo da esquerda tomar atitudes antidemocráticas. A esquerda nunca teve competência para dar golpe. Nunca teve. Isso no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas não tem. Não tem. Eu não acredito em golpe no Brasil, nem de esquerda, nem de direita. Eu acredito que o regime democrático vai prevalecer. E por isso precisa ser aprimorado, né? Por isso precisa ser, como disse alguém aí, eu não me lembro quem, mas mais ou menos assim,
você não votou num político que virou ladrão. Você votou num ladrão que virou político. É verdade. Você entendeu? Isso aí. Né? Então é isto que a gente precisa ver. Em quem votar para que a gente não vote em alguém, né, que tenha esses predicados de amigos do alheio, né, e acabe virando um político para tomar decisão lá. Você tem agora um exemplo desse deputado do PT estadual, né, o Moura, né, Luiz Moura, se não me engano, que reunido com o PCC, né, é um cidadão que foi lá condenado por assalto à mão armada, depois se recuperou muito rapidamente, ficou rico de uma hora para outra, virou deputado, né, o irmão virou vereador, e eles têm uma certa ligação com esse pessoal do PCC, segundo a mídia. Quer dizer, isto é um absurdo. Você não pode admitir coisas como essa. Nós estamos com uma época semelhante a que a Itália viveu lá atrás, né? E até a sociedade se unir contra os mafiosos. Exatamente. A máfia tinha penetrado em tudo quanto é sociedade italiana, né? Exato, Duda. Então, há uma preocupação desse momento do Brasil. O Brasil está assim meio inebriado, né? Está embriagado pela liberdade que a democracia tem propiciado. Você às vezes percebe greves que não tem condição de dizer, não tem sentido. Não é verdade? Queimar ônibus. Pô, não pode, um negócio desse. Não, e sabe o que me preocupa mais? E a polícia à distância? Então, né? Ela está amarrada. Este ajuste aí é que talvez preocupe certas pessoas, que, pô, quando eu vejo uma coisa dessa, eu acho que vai ter um golpe, alguma... Não, não vai ter. O que nós precisamos é fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Fazer com que as autoridades cumpram a legislação, ajam com rigor com relação a isso, para que a sociedade possa prosseguir nesse caminho de consolidação da democracia. Mas no futebol nós vamos bem. Eu não sei a escalação da seleção brasileira, porque esse pessoal que é titular da seleção não cresceu aqui, não é verdade? Esse pessoal, o Daniel Alves, outro dia, falou, olha, eu estou há 11 anos na Espanha. Eu saí daqui com 12 anos, 13 anos, o outro, esse Davi Luiz. Eu saí com... Quer dizer, nenhum deles joga no futebol nosso aqui. Verdade. Não é verdade? Todos eles estão milionários, né, e jogam fora do país. Nem por isso eles perdem a condição patriótica de defender o Brasil e tal, essa coisa toda, e motivar a população, né, porque eu dizia ainda esta semana para uma pessoa, eu dizia, olha, você tem no Brasil uma religião, entre aspas, que é unanimidade, que é o futebol, é a seleção brasileira. Né? Você tem divisão na área política, você tem divisão... Você acha que dependendo do resultado da Copa do Mundo, pode ter influência na votação desse ano? Então, eu acho que sim. Mas nem por isso eu vou torcer contra o Brasil, não é verdade? Não dá, Então, eu acho que, lógico, vai aparecer lá a presidente, vai receber no palácio os jogadores e tal. Acho que ela foi até um pouco... a Dilma, né, falando da Dilma, ela teve uma certa prevençãozinha de não receber agora os jogadores que o Filipão queria que ela recebesse, né, que ela se reunisse com os jogadores. Ela, será que é medo de depois ser dita que é pé frio? Ou será que ela não quis abusar tanto a ponto de tornar a torcida para a seleção brasileira uma torcida contrária daqueles que são adversários dela na política, né? Tudo isso eu imagino que ela possa ter pensado. Agora,
vamos torcer para a seleção, Claro. para que o Brasil também faça uma boa recepção desses turistas. Que venha bastante dinheiro para Exato, que amenizar venha um pouco a dinheiro, crise. que O que gastaram a mais, já gastaram já mesmo, gastou, né? Já isso aí não tem, não é verdade? É irreversível, né? Isso já foi. Então, receber bem, nós queremos que não sejam assaltados, não tenha crime, não tenha isso, não tenha aquilo, né? Que a polícia possa atuar também, essas coisas todas, e que o país possa fazer uma boa figura nisto. Né? Acho que as instalações são razoáveis, né? Há uma crítica muito grande, olha, tal, mas os estádios são bonitos, são ótimos. Não funcionou a torneira lá, o sanitário, a descarga da privada não funciona. Releve algumas coisas assim, mas os estádios serão muito bem utilizados. Agora, precisamos ver depois. Mas eu falo assim, mas a própria mídia nacional está falando tanta besteira. Ontem, aquele da Globo, lá no Globo News, que fica lá em Brasília, como é que chama? Eu sei que O velho lá, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. Entrevistando um jornalista americano e um italiano. Então eles falam coisas. Olha, os dois defendiam mais o Brasil do que ele. Você assistiu também? Não, olha, não assisti, mas eu tenho visto. O americano, ele insistia nos crimes do Brasil. O americano falou: olha, as últimas vezes, 2 vezes que eu fui assaltado, uma foi em Los Angeles e a outra foi lá nos Estados Unidos. Aí com a Itália, comparando os crimes do Brasil e o crime da Itália. A Itália é o país que tem mais ladrão no mundo, né? Entendeu? Só que não matam. Exatamente. Porque nesses países, na Itália, a lei é assim: você matou? 20 anos de cadeia, não é 30 como aqui. Só que você não sai. E nem contato externo você tem. Isso. Mas você fica os 20 anos na cadeia. Cumpre. Claro. Né? Mas não fala, por exemplo, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. A Itália não tem 60 milhões. É verdade. Então, claro que o índice aqui vai ser... A Itália tem 1000 anos, 2000 anos de país, cultura, uma série de coisas. Então, eu às vezes vejo assim, o Bom Dia... A própria imprensa não colabora, né? O Bom Dia Brasil, né? As críticas são assim, irritantes, porque você vê que é um negócio forçado. Aí você vê o Chico Pinheiro, que é um ótimo jornalista, mas está numa situação de olha, eu preciso meter o pau aqui. E aí, pum. Aí você vê também o William Vac à noite. Verdade, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer, olha, o Brasil e tal, isso, forçando a barra. Gente... não é passar a mão na cabeça das coisas erradas, não. Né? É criticar, certo. Agora, não pode torcer contra o país. Tem um pouquinho de amor pelo país também. Exato. Viu? Bom, aproveita, o Aurélio Braga está falando aqui que se você for candidato, ele vota em você. Agora já coloca rapidamente isso daí, até porque você fez uma avaliação muito boa da situação nacional, eu gostei. Você, chance nenhuma de sair candidato. Não sou candidato. Aurélio, muito obrigado, um abraço para você, para a família, sentindo a falta das suas cartas no jornal, não é verdade? Mas não sou candidato não, isso já é uma decisão já há muito tempo, e vamos torcer para que Bauru possa ter o seu deputado federal, possa ter deputado estadual, né, mais de um, e a cidade poder retomar um lugar no cenário nacional e estadual que já teve no passado. O telespectador Reginaldo, acho que até você já fez essa análise quando você viu. Ele fala assim: o senhor tem uma história e viu o PMDB nascer. Hoje em dia, de que forma o senhor analisa a prostituição partidária que aí está, onde não existe mais ideologia nem ética nesse sistema político que apodrece dia a dia? Embora isso seja um reflexo da sociedade, olha, o Reginaldo, a minha pauta, a ideia era essa. Que esperança o senhor vê no futuro político do país? Reginaldo, tudo que você falou. Exatamente, nós comentamos isso, mas eu quero reforçar isso diante da sua manifestação, da sua pergunta. Né? Eu vejo com preocupação. Né? Agora, não vejo outra saída que não através
da democracia. Eu acho que nós não podemos buscar uma solução... Ninguém pode se omitir, né? Exato. É a hora de... E não podemos achar que uma solução extra democracia, olha, por um período pequeno, não. A solução está na democracia, a solução está na educação, na cultura, a solução está no combate às malandragens, às traquinagens, né? E aquilo que a gente acabou falando, não vamos votar num ladrão que vai virar político, não é verdade? E nem num político que vai virar ladrão, claro. Não é? Então, vamos selecionar bem o nosso voto, as nossas escolhas, e eu tenho certeza que esse futuro preocupante vai ficar menos preocupante. Pergunto, deixa eu ver primeiro quem é esse daqui que está falando. É o José Leme. Como você vê esses pedidos de aditivos pelas empreiteiras, como, por exemplo, a Dema do viaduto de Bauru, cujas obras foram iniciadas em sua administração e que até agora não foram terminadas? Você acha justo pagar além do que está previsto no contrato de licitação? Zé Leme, eu não sei o que está previsto no contrato de contratação entre a Prefeitura e essa Bema, né? No meu tempo era a Camargo Correia, que nós contratamos com uma licitação e ela cumpriu o contrato certinho. Quando ela entrou com um pedido uma fatura extra, vamos dizer, nós rejeitamos e ela então acabou tentando justificar uma série de coisas e nós não admitimos isto. Depois encerrou o nosso mandato, entrou outro prefeito, e eu não sei o que aconteceu diante da relação entre Prefeitura e a Camargo Correia. Por que a Camargo Correia saiu fora? Porque eu acho que o que ela se propôs era um pouco mais do que esta Bema, né, se propôs. Então... Essa Bema não foi contratada na sua administração? Não, a Bema é agora, a questão de 4, 5 anos atrás, né? Eu acho que é do governo do Rodrigo Agostinho. E então, a Bema eu acho que deu o preço mais baixo, pelo menos é isso que o prefeito tem dito, né? Que olha, as empreiteiras dão o preço mais baixo para depois fazer um aditivo. Né? Talvez, se somar o preço que a Bema deu e mais o aditivo, era o que a Camargo Correia tinha se proposto a fazer. A Camargo Correia era uma empresa, é uma empresa de peso, né? E talvez já tivesse terminado isso. Mas, Zé Leme, eu não tenho conhecimento se houve mudança no projeto que justificasse aditivo, né? O que não pode é o aditivo ser feito com o mesmo projeto, em função de uma alteração de preço, ou porque choveu, ou porque deixou de chover, né? Não tem isto. Isto é um absurdo. Então eu sou contra esses aditivos, né? No meu tempo não teve aditivo, porque não teve justificativa, não teve nada que pudesse dizer, não, vocês têm razão, então vamos fazer esse aditivo. Eu sou contra. Termina fazendo uma análise da administração atual do Rodrigo Agostinho. Eu acho que o Rodrigo, nos primeiros 4 anos, não tinha projeto de governo, não tinha plano de governo. Várias vezes nós viemos aqui, olha, não sabemos o plano de governo do prefeito. Passaram-se os 4 anos e ele foi reeleito com 82%, não é verdade? Então, com plano de governo, sem plano de governo, ele foi reeleito. Né? Eu acho que ele continua sem plano de governo. Ele continua, pelo que eu tenho visto, ainda ontem, conversando com funcionários da prefeitura, que veem a gente, olha, se eu te dei, o doutor te dei e tal, tudo bem, e começa a contar, começa a conversar, e eu até evito isto, porque eu não acho que não é correto, mas eles reclamam que as decisões são tomadas assim, então faz isso agora.
Ah, então faz aquilo depois. Né? Não tem um plano de governo. Eu diria no varejo mesmo, né? É no varejo, o dia a dia. Né? Isto é uma forma de governar? Também é. E ele acabou reeleito com 82%. Só que eu acho que hoje ele não tem esta... Não tem. Eu tenho visto muita manifestação contrária. Ele vai tocar dentro desse estilo dele, né? Com uma relação já mais difícil com a Câmara. Né? Porque como não pode ser candidato à reeleição, já começam também as questões políticas, né? Os planos políticos de um ou de outro, interferir na administração. E ele começa a ter dificuldade na Câmara, vai começar a ter vereador já metendo pau, mas o senhor é da base do governo, mas eu não estou contente, eu não estou isso, não estou aquilo. Então, ele vai ter aí uma reta final de governo, passada esta eleição de governador e presidente e deputados, começa a campanha municipal. E aí ele vai ter que administrar bem a sucessão dele, para ele não sair aí meio sob um crivo de críticas dos próprios companheiros dele de partido e de base aliada. Né? Eu vejo isso. Acabou o mandato, o rei morreu, né? Tirou a caneta da mão e o diário oficial. Rei tá morto, O rei vai ter que viver sem caneta e sem diário oficial. Né? É complicado, mas agora ele vai tocando. Que história é essa que você ia coordenar a campanha do Eduardo Campos na região? Então, o Eduardo Campos tinha falado comigo, falou também o Márcio França, mas eu disse a eles o seguinte: para coordenar uma campanha de presidente da República, precisa ter uma estrutura. Né? Ou o cidadão tem um mandato e usa a estrutura que ele tem para exercer o mandato dele e coordena, e aí ele é full time, né? 24 horas por dia, né? Ou então entregam a uma pessoa uma estrutura que ele possa coordenar com auxiliar aqui, motorista ali, gabinete, computador. Eu não tenho nada disso. Não é? Eu estou trabalhando para ganhar vida junto com a minha filha. Né? Nós temos um escritório de projetos, graças a Deus vai bem. A Ludmila é a sua chefe. É a minha chefe. Né? E eu disse para eles, olha, eu ajudo em algumas coisas. Né? Eu posso ajudar, agora coordenar uma campanha de presidente é outra coisa. E eu acho que eu estava iluminado quando eu falei isso, porque uma dificuldade que acabou sendo acrescentada é esta indefinição do PSB na escolha do candidato a governador. Nós estamos aí há 90, 120 dias, sei lá, da eleição, e o partido não resolveu o problema da candidatura a governador. Né? Eu sempre disse, olha, precisa ter candidato a governador para que o candidato a presidente tenha palanque. Não pense que se o PSB virar vice do Alckmin, o Eduardo Campos vai ter palanque aqui junto com o Alckmin. Não vai. Não vai. Eu ainda brinquei com o pessoal lá de São Paulo, do PSB, eu falei, olha, vocês precisam ir aprender a fazer política aqui em Pirajuí, Avaí, Duartina, Piratininga, Balbinos, não é verdade, Barbinos? Porque não é possível que até agora vocês não tenham chegado a um entendimento para o lançamento de uma candidatura ao governo do Estado. E um candidato a presidente sem candidato a governador no principal estado da federação é um candidato manquitola, vamos dizer assim. Entendeu? Mais alguma coisa? Duda, agradecer aqui a atenção dos nossos amigos aqui da TV Prevê, né? Agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe aqui e dizer que é uma satisfação renovada e redobrada cada vez que eu venho aqui. Né? Porque Bauru tem uma coisa diferenciada com relação a outras cidades. Tem um canal local, de âmbito regional, que abre espaço para uma discussão política, para uma apresentação de ideias e de opiniões. Isso é importante.
quanto mais longe você fica da sua época de exercer um cargo, você fica um analista mais perfeito. Bondade sua, Duda, bondade, viu? Obrigado. Obrigado você, viu? Hoje nós vimos uma análise seríssima de quem, não é que ele foi deputado, foi prefeito, quem viveu política desde molecão a vida inteira, virou o grande Tidei de Lima, onde você ia, você falava que era de Bauru, lá é o Tidei e o Purini, né? Uma dobradinha em termos de votos. A gente sabia que nos bastidores as coisas não eram tão amigáveis assim, mas em termos de voto, Tidei e Purini era mágica, era coisa fantástica. Foi um dos deputados mais importantes na Constituinte, né? E tem toda uma vida voltada, né? E a análise de quem viveu tudo isso e está vendo tudo o que está acontecendo. E nós ficamos como espectador preocupadíssimos com o futuro desta nação. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.